Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 21. A figura 8.34 mostra um pêndulo de comprimento L igual a 1,25 metros. O peso do pêndulo, no qual está concentrada para efeitos práticos toda a massa, tem velocidade V0 quando a corda faz um ângulo θ0 igual a 40,0 graus com a vertical. Letra A. Qual é a velocidade do peso quando está na posição mais baixa, se V0 é igual a 8,00 metros por segundo? Qual é o menor valor de V0 para o qual o pêndulo oscila para baixo e depois para cima? Letra B. Até a posição horizontal. E letra C. Até a posição vertical com a corda esticada? Letra D. As respostas dos itens B e C aumentam, diminuem ou permanecem as mesmas se θ0 aumentar de alguns graus? Vamos considerar a energia potencial nula no ponto mais baixo da trajetória do peso. A posição inicial dele está a uma distância h acima deste ponto. A energia mecânica do sistema, quando o peso está na posição A, ma vai ser 1 sobre 2 mv0 ao quadrado, a energia cinética, mais mgh, a energia potencial gravitacional. A energia mecânica do sistema, quando o peso está no ponto mais baixo da trajetória, mb vai ser 1 sobre 2 mvb ao quadrado. Ele está na posição que o potencial é zero, né? A energia potencial gravitacional é zero, então só tem energia cinética. Como não existem forças de atrito atuando sobre ele, as forças envolvidas são conservativas e a energia mecânica do sistema se mantém constante durante todo o movimento. Então podemos dizer que EMA vai ser igual a EMB. 1 sobre 2 mv0 ao quadrado mais mgh, o EMA, vai ser igual a 1 sobre 2 mvb ao quadrado, o EMB. Como temos m em todos os termos, podemos cancelar. E se a gente multiplicar toda a expressão por 2, todos os coeficientes serão inteiros. Fazendo isso, fica v0 ao quadrado mais 2gh é igual a vb ao quadrado. Se a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados, o vb vai ser a raiz quadrada de v0 ao quadrado mais 2gh. No triângulo retângulo mostrado, a hipotenusa mede L. E o cateto adjacente ao ângulo θ0 mede L menos H. Se calcularmos o cosseno do ângulo θ0, teremos que o cosseno de θ0 vai ser o cateto adjacente, L menos H, sobre a hipotenusa L. Multiplicando cruzado aí, fica L vezes cosseno de θ0, tem que ser igual a L menos H. Se a gente passar o menos h para a esquerda e os demais para a direita, fica h igual a L menos L cosseno de θ0. Como temos L nas duas parcelas da direita, podemos colocar em evidência, então fica L vezes 1 menos cosseno de θ0. Substituindo h por essa expressão na equação anterior, ela se torna VB vai ser raiz quadrada de V0 ao quadrado, mais 2g, e no lugar do h, L vezes 1 menos cosseno de θ0. Substituindo pelos valores das medidas, fica raiz quadrada de 8,00 ao quadrado, que é o V0 ao quadrado, mais 2 vezes o g, que é 9,8, vezes 1,25, que é o L, vezes 1 menos o cosseno de 40,0 graus, que é o ângulo. Efetuando esses cálculos aí, dá 8,350 metros por segundo. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, ele se torna, o VB vai ser 8,35 metros por segundo. Supondo agora que a velocidade inicial do peso é tal que consiga levá-lo até a posição horizontal C. Também podemos usar a conservação da energia mecânica para determinar o valor da velocidade necessária para tal.
A expressão para energia mecânica no ponto A já determinamos na letra A. MA é igual a 1 sobre 2 mv0² mais mgh. Quando ela estiver no ponto C, a velocidade do peso é nula e sua energia mecânica será apenas a energia potencial gravitacional no ponto. Como ele está a uma distância L do ponto mais baixo da trajetória, que definimos como energia potencial nula, a energia mecânica neste ponto é mc, vai ser mgl. Igualando as energias mecânicas nestes pontos, ma tem que ser igual a mc. 1 sobre 2 mv0² mais mgh tem que ser igual a mgl. Como anteriormente, como temos m em todos os termos, podemos cancelar e multiplicando por 2, os coeficientes serão inteiros. Fazendo isso, fica v0² mais 2gh é igual a 2gl. Passando 2gh para o outro lado, v0² vai ser 2gl menos 2gh. Substituindo agora pelo valor de h, que já determinamos, fica 2gl menos 2gl vezes 1 menos cosseno de θ0. Efetuando essa multiplicação aí, do 2gl pelo que está dentro dos parênteses, fica 2gl. 2gl vezes 1 dá 2gl. Então, menos 2gl, menos vezes menos dá mais 2gl cosseno de θ0. Aí a gente pode cancelar o 2gl com menos 2gl. Então, sobra 2gl cosseno de θ0. Extraindo a raiz quadrada, o V0 vai ser a raiz quadrada de 2gl cosseno de θ0. Então, da raiz quadrada de 2 vezes 9,8, que é o G, vezes 1,25, que é o L, vezes o cosseno de 40,0 graus, que é o ângulo. Efetuando esses cálculos aí, dá 4,332 metros por segundo. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna. O V0 vai ser 4,33 metros por segundo. Na situação da letra C, vamos utilizar novamente a expressão que define a energia mecânica inicial. MA igual a 1 sobre 2 mv0² mais mgh. Quando o peso estiver na posição vertical e com a corda esticada, a força centrípeta neste ponto deve ser, no mínimo, igual ao módulo da força-peso. Neste caso, o raio da trajetória é igual ao comprimento da corda. Então, mvd² sobre L, né? A força centrípeta, que é m vezes v² sobre o raio, nesse caso é L, vai ser igual a mg, que é o peso. A gente pode cancelar o m e podemos dizer que vd² vai ser igual a gl. A energia mecânica do sistema nessa posição, que está a uma altura 2L em relação ao ponto mais baixo da trajetória, md vai ser 1 sobre 2 mvd², a energia cinética, mais 2 mgl, que é a energia potencial gravitacional, que dá 1 sobre 2 m vezes o vd² é igual a gl, então vezes gl, mais 2 mgl. Se eu tenho meio mgl mais 2 mgl, dá 2,5 mgl. Essa energia deve ser igual ao valor da energia mecânica inicial. MA é igual a EMD. 1 sobre 2 mv0² mais mgh tem que ser igual a 2,5 mgl. Podemos cancelar o m e multiplicando toda a expressão por 2, fica v0² mais 2gh é igual a 5gl. Passando o 2gh para o outro lado, v0² vai ser igual a 5gl menos 2gh. Substituindo h pelo valor que já calculamos, fica 5gl menos 2gl vezes 1 menos cosseno de θ0. Efetuando a multiplicação aí, fica 5gl menos 2gl mais 2gl cosseno de θ0. 5gl menos 2gl dá 3gl mais 2gl cosseno de θ0.
Como temos GL nos dois termos, podemos colocar em evidência, então fica GL vezes 3 mais 2 cosseno de θ zero. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o V0 vai ser raiz quadrada de GL vezes 3 mais 2 cosseno de θ zero. Que dá 9,8, que é o G, vezes 1,25, que é o L, vezes 3 mais 2 vezes o cosseno de 40,0 graus, que é o ângulo. Efetuando esses cálculos aí, dá 7,451 metros por segundo. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna: o V0 vai ser 7,45 metros por segundo. Observando as expressões que deduzimos para a velocidade inicial do peso nas situações da letra B e C, ambas dependem do ângulo inicial, θ0. Na letra B, o V0 vai ser raiz quadrada de 2GL cosseno de θ0. E na letra C, o V0 vai ser raiz quadrada de GL vezes 3 mais 2 cosseno de θ0. Se a gente observar o gráfico da função cosseno, vemos que um pequeno aumento no ângulo inicial fará o valor do cosseno ficar um pouco menor do que na situação anterior. E como consequência, o cosseno de θ0, que aparece nas duas expressões, será um pouco menor. Portanto, se aumentarmos alguns graus no ângulo inicial, as respostas dos itens B e C diminuem.